Muito obrigado, Darcy. Deus abençoe você também e a sua família, e cada um de nós e a nossa família também. É ou não é? Vamos orar. Querido Pai Celestial, agora vamos iniciar um tema importante, os 2.300 anos de Daniel capítulo 8, e pedimos sabedoria, a direção do Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra conforme a Tua vontade. Também rogamos por cada pessoa que nos assiste, cada família, que a Tua proteção e a Tua graça esteja sobre cada lar e sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, hoje nós vamos entrar num tema extraordinário. Prepare o seu coração e eu vou ficar com esse material na minha mão porque eu vou mostrar um gráfico e vou usar o gráfico aqui durante a minha exposição. Então eu peço a você que fique ligado, que fique atento, porque o tema de hoje é 2.300 anos, ou as 2.300 tardes e manhãs. Esse é um dos assuntos mais incríveis da Bíblia. É o maior período profético mencionado na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu sobre o assunto, mas talvez não se aprofundou muito nele ainda. Hoje faremos isso com a graça de Deus. Por isso eu peço a você que acompanhe esse estudo também em espírito de oração, porque é um tema que exige muita concentração, porque tem muitas datas, tem até um gráfico que por isso que eu vou usar esse manual aqui hoje, para mostrar para você o gráfico, e você na sua casa, com esse manual na mão, poderá também me acompanhar. Certo? Então vamos abrir a Bíblia agora, juntamente comigo, em Daniel 8, versículos 13 e 14. Olha só o que diz o texto. Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto é muito impressionante. Eu amo esse assunto porque ele é uma coisa meio que matemática, entendeu? 2 mais 2 tem que ser 4. Não pode ser 4,5, 4,2, entendeu? 2 mais 2 são 4 e acabou. O capítulo 8 de Daniel é um capítulo bastante importante porque fala de uma visão de um carneiro e de um bode. Na verdade, o capítulo 8 trata do anticristo, entre outras coisas. E ele mostra também aquele chifre pequeno, aquela ponta pequena. Lembra que é o anticristo, que também é o sistema religioso de Roma e mostra todo um contexto de perseguição, de jogar a verdade por terra. Só para você ter uma ideia, Daniel 8, verso 12, olha o que diz Daniel 8, 12. Só para lançar um pouco mais de luz ao tema. Daniel 8, 12, eu li o 13 e o 14, né? Olha o 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões. Diz, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então entenda, o verso 12 fala que a verdade foi lançada por terra, foi feito isso e houve apoio, prosperou. O verso 12 fala. Aí o 13, Daniel na visão, no verso 13 fala assim, que ele viu um santo que falava com outro santo. É como se um anjo conversasse com outro anjo. E aí foi feita uma pergunta: até quando isso vai acontecer? Até quando vai acontecer o sacrifício contínuo? Até quando a verdade vai ser pisada? Até quando o mal vai dominar? Até quando? Até quando? E aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado e a verdade será restaurada. Essa foi a resposta. Então, para que a gente possa entender esse assunto das 2.300 tardes e manhãs, do verso 14, você tem que saber o que é uma tarde e uma manhã. Uma tarde e uma manhã é um dia, porque o dia é dividido em tarde e manhã, conforme está em Gênesis capítulo 1. A palavra tarde se refere à parte escura e a parte manhã à parte clara. São 12 horas que se refere à noite e 12 ao dia. Somando então a tarde e a manhã, dá um dia completo de 24 horas. Só que atenção, é uma profecia. Então esses 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, literalmente falando, certo?
E para você saber quando terminaria esse período, você tem que saber quando que ele começaria. Porque a pergunta foi, até quando tudo isso vai acontecer? E a resposta foi, quando terminar o período de 2.300 anos, o santuário vai ser purificado e a verdade vai ser restaurada. Então, para eu saber quando que terminaria o período, eu tenho que saber quando que começaria o período. E para eu saber isso, eu tenho que voltar para Daniel, e nós temos que ir agora para o capítulo 9. Daniel 9, verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Verso 25. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Paremos aqui. Olha só, a contagem dos 2.300 anos seria a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse é o ponto de partida. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. É o que está escrito em Daniel 9, verso 25. E essa ordem foi dada exatamente no final do ano 457 e início do ano 456 antes de Cristo. Repito, final de 457 e início de 456 antes de Cristo. A partir dessa data, dessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, então você acrescenta aí 2.300 anos. Se você fizer a conta, sabe em que ano vai chegar? No ano de 1844 depois de Cristo. Ok? Então já temos as duas datas. A data de início, que foi final de 457 e início de 456 antes de Cristo, e aí acrescentamos 2.300 anos e chegamos ao ano de 1844. Certo? Portanto, as 2.300 tardes e manhãs, ou os 2.300 anos, terminariam em 1844 depois de Cristo. Só que dentro desse período todo, existem várias coisas importantes que, segundo a profecia, deveriam acontecer. A gente vai pegar os 2.300 anos e vamos dividi-lo em blocos de acordo com os acontecimentos. Um dos acontecimentos mencionados em Daniel 9 são as 70 semanas que Deus deu a Israel para que Israel se arrependesse, para que Israel se consagrasse, para que Israel se voltasse para Deus como nação. 70 semanas, 70 vezes 7 dá 490 anos. Então Deus deu ao seu povo 490 anos de oportunidade para arrependimento e para conversão. E esse período de 490 anos está dentro dos 2.300 anos. Por isso, quando você vai para Daniel 9, acontece o seguinte. Olha só, Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São os 490 anos. Você vai para o verso 25 e fala assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, até ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Veja, 7 mais 62 dá 69. E depois falta uma semana para completar as 70. Aí você vai para o verso 27, Daniel 9, 27, e fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Assim, de maneira bem simples e fácil de entender. Agora eu vou aqui para o nosso manual. Você que tem um manual, pegue por favor aí e abra na página, vamos pegar aqui uma página onde está o gráfico. Página 106. Olha só, na página 106 você tem o gráfico. Você tem na sua casa, nas suas mãos, você pode acompanhar comigo. Olha só, esse é o gráfico das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos. Eu vou explicar assim de uma forma que até uma criança vai entender, certo? Olha só, primeiramente, começa em 457 a.C., 456 ali, e aí então vem esse período todo sendo dividido. E a Bíblia fala
que esse período, dentro desse período, teria as 70 semanas de oportunidade de arrependimento para Israel. Esse tempo iria até ao ungido. Jesus é ungido. A pergunta é a seguinte: quando Jesus foi ungido? Ele foi ungido no dia do seu batismo. De acordo com Atos 10, 38, Jesus foi ungido no seu batismo. Vamos pegar aqui Atos 10, verso 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é isso. Aí Jesus então nasce da Virgem Maria, Jesus então cresce, Jesus então é batizado e no seu batismo ele foi ungido. Em que ano Jesus foi batizado? No ano 27 da nossa era. Quantos anos tinha Jesus? 30 anos. Foi batizado no ano 27. Aí, a partir do batismo dele, ele começa ali o seu ministério. E a Bíblia diz que a partir daí, do batismo de Cristo, faltava uma semana profética para que acabasse o tempo de oportunidade de arrependimento para o povo de Israel. Uma semana profética, seriam 7 dias proféticos, são 7 anos. Você pega 7 anos, divide no meio, dá 3 anos e meio. Então Jesus foi batizado no ano 27, aí você acrescenta 3 anos e meio e você chega no ano 31. No ano 31, Jesus foi crucificado, que é o momento em que ele foi entregue por nós, ele se entregou por nós na cruz. A partir da morte de Cristo, faltavam mais 3 anos e meio para acabar o tempo de oportunidade para o povo de Israel. E esses 3 anos e meio, depois da crucificação de Jesus, chegamos ao ano 34 depois de Cristo. Olha só o que aconteceu. No ano 34, terminou o período de oportunidade para que Israel, como nação, se arrependesse e se convertesse. E no ano 34, Israel não se arrependeu, não se converteu. E aí o que aconteceu então? Aconteceu que Deus converteu Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso passou a ser o pregador dos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não eram judeus, que não eram de Israel. Todos nós, brasileiros, sul-americanos, de toda parte do mundo, seríamos gentios. Então Deus converte Saulo e Saulo começa a pregar para os gentios, começa a fazer o que Israel não fez. Então o tempo de oportunidade para a conversão de Israel terminou no ano 34. E a partir daí ainda faltavam 1810 anos para terminar o período dos 2300 anos. Uau, quanta informação, não é mesmo? Mas o mais importante é você pegar depois o seu manual, analisar o gráfico com calma. E aqui, nesse estudo, o mais importante é você saber que esse período de 2300 anos terminou em 1844. Está bem? Está claro? E o que aconteceu então em 1844? Aconteceu o seguinte: lá no céu, Jesus passou do santo para o santíssimo. Assim é o que está escrito quando diz assim: e o santuário será purificado. A purificação do santuário ali é o santuário do céu e não a terra. Ocorre que aqui na terra, um grupo de pessoas estudando a Bíblia, a profecia, sob o comando de Guilherme Miller, eles começaram a entender que esse santuário que seria purificado era a terra, era o planeta. E eles deduziram: bom, se o santuário que vai ser purificado é a terra, então está aí, entendemos, pronto. É porque Jesus vai voltar em 1844. E eles começaram então agora a anunciar essa mensagem, dizendo assim: pessoal, Daniel 8,14 fala que depois de 2.300 anos o santuário será purificado. E esse período começou em 457, termina em 1844, está aí. Jesus vai voltar em 1844, vai purificar a terra e pronto, acabou. E essa mensagem começou a ser pregada nos Estados Unidos, na Europa e no mundo inteiro. E as pessoas começaram a crer, porque o gráfico é muito claro, porque o estudo tem uma matemática precisa, com data, com ano, com tudo, acontecimentos. E as pessoas entenderam: Jesus vai voltar em 1844. Pronto, essa notícia foi espalhada por todo canto. E era uma notícia tão extraordinária que a Bíblia chega a dizer que era doce como mel.
Só que eles cometeram um erro. Em 1844, era o final dos 2.300 anos? Era. O santuário seria purificado? Sim. Mas o santuário não era a terra, o santuário era o santuário celestial. Porque em 1844, o que aconteceria é que Jesus passaria do santo para o santíssimo lá no santuário do céu. Não era a purificação da terra, era a purificação do santuário celestial. E foi isso que aconteceu. Jesus passou do santo para o santíssimo lá em cima. Só que as pessoas estavam crendo que Jesus voltaria em 1844. E quando chegou o ano e Jesus não veio, houve uma decepção. É o famoso desapontamento de 1844. E milhares de pessoas abandonaram a sua igreja, a sua fé, a Bíblia e apostataram. Mas foi justamente depois desse grande desapontamento que Deus levantou o seu povo, que Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, logo depois do grande desapontamento. E aí a Igreja Adventista começou a pregar verdades que estavam por terra, conforme eu mencionei para você em Daniel 8:12. Daniel 8:12, lembra? Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aí o verso 13 fala assim, que um santo conversava com outro e perguntava até quando vai durar essas coisas. E o verso 14 fala assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Pois é, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passou do santo para o santíssimo. Aqui na terra houve o grande desapontamento e aquilo que era doce como mel na boca, a mensagem de que Jesus voltaria e Jesus não voltou, então se tornou amargo. Eles tiveram que engolir a decepção, e essa decepção foi tão terrível, e o que aconteceu foi que com essa decepção se cumpriu Apocalipse 10. Apocalipse 10 mostra um livrinho aberto, e foi dito, toma e come. Ele comeu e na boca era doce, quando engoliu se tornou amargo. É uma referência ao desapontamento de 1844. Lembre-se, nessa ocasião Jesus passou para o Santíssimo lá no céu. E aqui na terra Deus levanta a sua igreja. Deus levanta a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na terra, sabe para quê? Para pregar a restauração da verdade. Deus começa um grande movimento aqui de restauração da verdade. Então entenda, no final dos 2.300 anos, Jesus passa para o Santíssimo no céu, Deus levanta a Igreja Adventista na terra e começa esse grande movimento de restauração da verdade e também começa o tempo do fim. Tudo isso conforme Daniel 8, verso 14. Hoje, por exemplo, nós estamos no tempo do fim. Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por você e por mim. Enquanto isso, a porta da graça está aberta. Jesus intercede lá, o Espírito Santo trabalha aqui e eu prego aqui na TV. E prego nas igrejas. Não somente eu, mas muitos pastores, muitos pregadores no mundo inteiro estão pregando. Hoje o Evangelho está sendo pregado em praticamente o mundo todo. Nossa igreja está presente em mais de 212 países e ilhas do mundo. Pregando em vários idiomas, na TV, no rádio, na internet, anunciando a mensagem de graça, de perdão, de reconciliação, de obediência, a verdade que salva, a verdade que cura e a verdade que liberta. Jesus intercede no Santíssimo e nós pregamos aqui. O desapontamento de 1844, infelizmente, aconteceu por causa de um erro de interpretação. Porém, esse erro estava profetizado até mesmo em Apocalipse 10. Lembra do livrinho? Doce na boca e amargo no estômago? Foi o desapontamento. Mas, amigo, a Bíblia diz que o dia da volta de Cristo ninguém sabe. Nem Guilherme Miller, nem você e nem eu. Ninguém sabe. Sabemos que ele vai voltar, mas quando ninguém sabe. Então o importante é que agora você se concentre na palavra de Deus, na verdade de Deus. E que você se prepare, porque Cristo vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Está perto? Está. Os sinais anunciam? Sim. De acordo com os sinais, Cristo está bem perto de voltar. Então entenda uma coisa, hoje Deus chama você e a mim. Deus nos chama hoje, sabe para quê? Para entregar o coração para Ele, para tomar uma decisão, para estudar a Bíblia, para conhecer a verdade, para obedecer a verdade, para guardar seus mandamentos, para fazer uma restauração, para fazer uma reforma, para melhorar
a sua relação com Ele, a sua alimentação, a sua comunhão, a sua evangelização, o estudo da Bíblia, a obediência aos mandamentos, a guarda do sábado. Deus chama você para conhecer a verdade restaurada e para que você possa também ser restaurado com o conhecimento da verdade. Porque em breve, Jesus vai terminar seu trabalho lá em cima. Em breve Ele vai se levantar lá e vai dizer lá no Santíssimo, está feito, acabou, final, ponto final. E aí, aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também acabou, aqui também ponto final. Aí fecha a porta da graça e em seguida caem as 7 últimas pragas. E no final das pragas, Cristo voltará em glória e majestade para buscar você e a mim. Louvado seja Deus. Quando vai ser isso? Qual o dia? Ninguém sabe. Qual o mês? Ninguém sabe. Qual o ano? Ninguém sabe. De vez em quando aparecem pessoas por aí marcando datas. Tem gente falando que Jesus vai voltar em 2027, 2028. Existem vários pregadores por aí falando isso, mas não tem base bíblica, não é bíblico. O que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar. Eu creio na volta dele e eu sei que esse dia está muito perto. Eu sei que esse dia está bem perto, mais do que você imagina. Por isso, meu amigo, a profecia de 2.300 anos já se cumpriu. E agora estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. E eu quero te falar uma coisa a mais sobre isso. Vem cá. Chega mais perto. Vamos sentar aqui na minha cadeira e eu quero te falar mais uma coisa para que você entenda definitivamente. Olha só. A palavra de Deus aqui em Apocalipse, no capítulo 22, olha só o que fala aqui no capítulo 22 de Apocalipse. Esse texto é muito importante e eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou ler agora. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Fala assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Meu amigo, lá em Daniel 12, o livrinho estava fechado. Aqui em Apocalipse, o livrinho está aberto. Não celes as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. E aí? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se hoje fosse o seu último dia na terra, você estaria preparado? Se esta fosse a sua última oportunidade, você estaria preparado? Sim ou não? Se sim, amém, continue. E se não, tome a decisão agora. Agora, entregue a sua vida para Jesus. Seja batizado, nasça de novo, comece uma vida nova. Estude mais a Bíblia, conheça mais a Bíblia. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos um site que diz assim, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, encontre uma igreja, faça uma visita para nós. Nós vamos te ajudar, vamos estudar a Bíblia com você, vamos ajudar você a dar um passo mais importante. E você vai nascer de novo, vai ser batizado e vai se preparar para a volta de Cristo. Aceita? Aceita? Muito bem, parabéns. Vamos fazer uma coisa? Eu vou orar por você agora. Depois da oração, permaneça nas redes sociais que estaremos ao vivo para responder perguntas e aprofundar esse tema. Amém? Muito bem, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse assunto tão importante. Obrigado porque Jesus está no lugar santíssimo intercedendo por nós. Obrigado porque o Espírito Santo ainda trabalha em nosso favor. Agora abençoe essa pessoa que ora comigo, este homem e essa mulher, essa família, que quando Jesus voltar, que essa pessoa esteja preparada. Eu entrego nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.